Desaguarde, escrito por Juliana Biancato. Desaguarde, palavra inventada por minha filha em toda a sabedoria de seus 5 anos. Agosto, primeiro ano da pandemia. Tempo de desespero e espera. Ela me diz para desaguardar as horas das coisas acontecerem. Desaguardar é desaguar no agora. Para minha mãe e minhas filhas. Aurora, Juliana Biancato. Assim que teve as regras pela primeira vez, aos 13 anos, casaram-na com um viúvo de 30 e logo ela ficou grávida pela primeira vez. A única vida que conhecia era a roça. Era a 11ª filha entre 14 irmãos e irmãs. A barriga aparecendo, os seios fartos, o bebê crescia dentro dela. A Aurora, certo dia, por essa época, perguntou a uma prima da mesma idade: "Você sabe por onde é que vai sair?" E tentava abrir a boca ao máximo que podia, imaginando que poderia ser por ali. Não perguntava para o marido por medo de tomar xingão ou um cascudo. Tinha vergonha de perguntar para a tia ou para a avó. Ela não saberia como conversar essas coisas de adultos sem sentir vergonha. Sua mãe morreu de parto quando ela ainda era pequena. Para a mãe, ela perguntaria. Sempre imaginou que a sua mãe seria a pessoa que iria lhe falar tudo sobre a vida. A prima disse que achava que era que nem fazer cocô. Elas riram suas risadas de meninas. A tia entrou no quarto a tempo de ouvir a conversa e disse mal-humorada: "Não se preocupe, guria. Quando for no dia de nascer, você vai saber por onde sai." A Aurora deu à luz numa tarde de sol muito forte. Estava arando a terra queimada para plantar milho e sentiu dores. Afastou-se encurvada para a beira do riachinho e sentiu toda a força da terra puxando a vida para o chão. Teve de se agachar. Tirou o lenço da cabeça e embrulhou o bebê. Ao fazer força para se levantar, desceu a placenta. Acometida de puro instinto, cortou o cordão umbilical, facão na pedra e um urro. Se lavou, deu de mamar ali mesmo porque jorrava. "Nasceu Maria", ela disse para o marido que se aproximava com a carroça. Ele as levou para casa sem dizer uma palavra. Algum resmungo, a criança chorou no solavanco do caminho. Então ele olhou de soslaio por baixo do chapéu e por fim disse: "É Joana." Um retrato antes de irem à missa no domingo. O primeiro retrato da família depois do casamento. Aurora grávida, sentada com as 2 primeiras meninas ao seu lado e mais o primeiro filho homem, ainda bebê, no seu colo. Ela com 20 anos, embora parecesse bem mais velha que isso, era ainda uma menina quando se ria. Ocasião cada vez mais rara, porque toda boa mãe e esposa é uma mulher séria, principalmente em um retrato de família. Braços fortes de alemoa da colônia. O marido, um italiano muito magro. Até o olhar era magro. Chapéu, barba e palheiro na boca. Sempre com palheiro na boca. A Aurora teve ao todo 12 filhos, 5 meninas e 7 homens. Perdeu 3. Alguns nasceram assim sozinhos, outros com a ajuda da oma parteira, só o último no hospital. Já com quase 40 anos, estava grávida de 8 meses do último filho. O marido chegou bêbado mais uma vez. Violento, não eram raras as vezes em que a Aurora tinha que dormir com as crianças no galinheiro para se protegerem. Ele batia, chutava e quebrava tudo que visse pela frente. Mas dessa vez voltou calado do bar. Quem olhasse poderia até dizer que estava sóbrio. O olhar fixo, boca e dentes cerrados como quem quisesse alcançar e morder os próprios miolos. Dessa vez ele não se deitou na cama obrigando-a ao sexo e vomitando em cima dela, grávida. Ela estava sempre grávida. Dessa vez ele não quebrou os pratos e ameaçou fazê-la comer os cacos porque não tinha comida quente. Dessa vez, ele apenas puxou-a da cama. Foi levando-a até a cozinha, dizendo com calma e raiva que ela tinha desgraçado a vida dele,
que ia mandar os filhos mais velhos para a cidade para trazerem dinheiro e os mais novos para trabalharem na roça com ela. Nada de escola, você não tinha nada, nem mãe. Me casei foi para ter mulher em casa e na roça, mas você só sabe ter filho, um mais imprestável que o outro. Ninguém mais vai comer sequer um ovo nessa casa, porque eu vou vender até as galinhas. Ele perdeu todo o dinheiro da colheita no jogo naquela noite. Mulher, você só traz azar, parece uma bruxa velha. Vou embora porque é atrás de mim que vão vir para matar. O mais amedrontador foi que ele disse tudo isso sem gritar. Sequer subiu o tom da voz, ele simplesmente falou como quem estivesse dispensando um fardo de fumo mofado. Foi-se porta fora, levando consigo o rádio, o bem de maior valor da família. A Aurora tinha se esforçado por muito tempo, trabalhando dobrado e economizando dinheiro, quando finalmente o compraram na cidade. Ela levou 5 segundos para recobrar o ar e correu atrás dele. Alcançou-o pelo braço. Ele então puxou o braço com força e a derrubou. Ao mesmo tempo, jogou o rádio em sua barriga, quebrando-o em vários pedaços. Pode ficar com essa tralha, só me deixe ir embora. E se pôs a andar. Ela caída no chão. A filha mais velha veio socorrer. Os pequenos choravam e gritavam, chamando o pai, que não olhou para trás. 3 meses de escuro profundo. A Aurora abre os olhos sem sentir o corpo. Parece que está flutuando. Vai olhando em volta, tentando entender onde está. De repente se lembra, a barriga. Leva as mãos ao ventre vazio e fala: meu bebê! Chamam a enfermeira. Ela acordou, ela acordou. Vê a enfermeira se aproximar com um bebê embrulhado em uma manta e coloca-o em seu colo. É seu filho, um meninão. Aurora olha para aqueles olhos brilhantes e chora emocionada. Um bebê grande, saudável, mais um homem. O bebê também chora em seus braços, um choro forte que parece de dor. Ela então começa a tentar entender o que aconteceu. Em que dia ele nasceu? Que dia é hoje? A enfermeira explica que ela chegou ao hospital inconsciente e em trabalho de parto. Fizeram a cesárea e ela ficou em coma por 3 meses. 3 meses? Sim, isso mesmo. A Aurora volta para casa com o bebê. Joana, sua filha mais velha, largou a escola e assumiu sozinha a responsabilidade das tarefas e cuidado dos pequenos. O pai tinha voltado alguns dias depois da bebedeira daquela noite. Sentindo uma confusão, misto de vergonha e culpa, Joana fala baixinho: mãe, o pai queria que eu virasse a mulher dele. Ele tentou quando eu saía do banho. Eu consegui alcançar no espelho a navalha de afeitar e cortei o braço dele. Ele deu um grito, saiu muito sangue que eu tive que limpar. Depois disso ele não tentou mais. Agora nem me olha mais na cara. Melhor assim. Eu tô dormindo com as pequenas e sempre deixo o facão do lado da cama. A Aurora abraça a filha. Você vai voltar para a escola. Todos os dias o bebê chora no berço por horas, enquanto a Aurora precisa fazer o almoço e cuidar da casa. Ela o chama em voz alta para acalmá-lo. Miguel, Miguelzinho. A Aurora sempre gostou desse nome. Ela o pega nos braços. Miguel, sim, o último que saiu da minha barriga. Pelo menos dessa vez eu vou escolher o nome. O mais parecido com o pai de todos os 7 filhos homens. Tinha até a mesma marca de nascença nas costas, a mesma cara e os mesmos pés. A Aurora o amamentou por 2 anos. Era o momento preferido deles, um colo demorado. Aquele olhar de perto fazia com que ela sentisse algo que não podia decifrar. Percebia um cosmos muito distante em sua íris de bebê. Miguel ia crescendo, forte e doce. Uma criança doce que sempre queria colo. Apegado à mãe, ele foi se tornando seu maior companheiro. Ajudava no preparo das refeições, nas tarefas da casa e da horta. Foi crescendo cada vez mais parecido com o pai fisicamente, até o jeito de andar. Mas ao mesmo tempo era tão diferente de seus irmãos.
e era também muito diferente dela. Certo dia, afinal, Aurora decidiu levar os pensamentos que a invadiam até o fim. Deixou a roupa molhada no tanque e foi até a janela, enxugando as mãos no avental, falando baixinho para si mesma, repetindo as palavras da sua cabeça. Miguel, meu filho. Miguel, ele nasceu, ele já era, ele é um menino negro. Negro? Sim, ele é negro. Ninguém nunca falou nada. Por que ninguém nunca comentou nada sobre isso? Nunca perceberam? Não é possível, mas sim, ele é. Miguel é negro. O que todos diziam era: Miguel, bota o chapéu. Miguel, sai do sol, você se queima muito. A enfermeira foi quem dessegredou tudo. A Aurora esperava na recepção por um resultado de exame quando ela convidou-a discretamente para conversar. A Aurora bem que se esforçou, mas nunca conseguiu ignorar que aquele bebê era grande demais para 3 meses de vida, ainda mais tendo nascido prematuro. A enfermeira a reconheceu na hora e a puxou pelo braço. Atravessaram a rua e foram andando até a outra quadra para poderem conversar. Disse que foi o seu Zé Vizinho que levou a Aurora junto com a sua filha Joana para o hospital. Chegou já em trabalho de parto. Estava inconsciente, perdendo muito sangue, e fizeram uma cesárea de emergência. A enfermeira olhou para os lados e então falou entre dentes, como se estivesse gritando, como se estivesse finalmente tirando um peso enorme do peito. Eu vi a bebê. Tiraram já sem vida. Era uma menina. Eu ajudei no atendimento e logo acabou meu plantão. No dia seguinte, voltei ao hospital e havia um bebê com a pulseira em nome de Aurora Soares Silva. Eu ainda perguntei: essa Aurora não é a que está em coma? Ninguém respondeu. Ninguém comentou nada. O chefe de plantão só disse: o bebê está aí e pronto. Esperou um ônibus se aproximar e continuou a falar em cima do barulho do motor. Alguns dias depois eu soube que foi levado até o hospital, na parte do IML, o corpo de uma moça que ninguém sabia quem era. Nunca descobri sequer o nome, não saiu nem nota no jornal. Ela morava ali na região, foi encontrada dentro da sua própria casa. Havia dias que estava morta e ninguém disse do que, nem sequer fizeram necrópsia. Ela morava naquela casinha que estava para alugar na época, a casinha que ficava nas terras do patrão do seu marido. Essa moça, essa mulher que morava ali, bem, ela era uma mulher negra. A enfermeira falou por fim, como se gritasse em voz baixa. A Aurora sentiu toda a força da gravidade da terra sob seus pés, como se do chão abrisse uma fenda e aparisse pelo avesso. Um misto de terror, ódio e alívio. Saber a verdade era como vislumbrar um entendimento do que ela havia percebido nos olhos e no choro do seu filho desde o primeiro instante em que o pegou nos braços. Havia uma dor desesperada em seus olhinhos grandes e muito negros, e ele só podia chorar. Então foi possível entender seu choro alto e ardido e os seus olhos terrivelmente tristes e estranhos. Agora, enfim, ela havia dado à luz ao seu último filho. Sentiu como se desse à luz a si mesma. Chorou por muitos dias, por Miguel, pela bebê, sua filha que lhe foi tirada. Chorou também por ela mesma e também pela outra mãe. Miguel era filho de sangue do seu marido magro, maldito, de chapéu, barba e palheiro. O pai de sangue que matou sua mãe de sangue e o entregou para a esposa séria e triste criar depois de matar a sua filha bebê ainda em seu ventre. O marido morreu pouco tempo depois, em menos de 1 ano. A Aurora havia parado de falar com ele desde a conversa com a enfermeira. Desconfiava que ele sequer tinha dado falta. Miguel foi quem encontrou o pai morto, congelado na geada. Era ainda madrugada, seguiu o caminho para a roça e logo que a manhã iluminou o corpo caído na beira da estrada, antes que ele pudesse identificar que era o corpo do pai envolto em lama e neblina, Miguel, que se fez poeta desde que nasceu, pensou sem querer: o amanhecer tem nome de mãe.
Desaguarde, produção de audiolivro. Projeto aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Paraná, com recursos da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal. Ilustração em tons suaves e contrastes quentes. Em primeiro plano, à direita da cena, uma mulher de cabelos castanhos longos, presos em uma trança, segura no colo uma criança negra de cabelos crespos e roupa vermelha. A mulher veste um vestido claro e botas escuras. Estão de costas, voltadas para o horizonte, onde o sol aparece ao longe entre nuvens rosadas em um céu alaranjado de fim de tarde. À direita, há um rio contornado por uma mata verde ao fundo. A mulher e a criança estão sobre um caminho rosa que serpenteia por um gramado verde até uma casa de madeira azul com porta, janela e telhado vermelhos, localizada ao lado esquerdo da cena. Em frente à casa há uma pequena mesa redonda marrom com um vaso de plantas sobre ela, e à direita da mesa, duas cadeiras encostadas na parede da casa, uma mais clara, posicionada em frente à casa, e outra mais escura, na lateral. Ao redor do caminho, há canteiros com hortaliças delimitados por estacas de madeira e algumas flores. Atrás da casa, um milharal se estende para o lado direito, aproximando-se do rio. À esquerda da casa, há um vaso grande com plantas sobre o gramado e atrás dele, uma árvore.